A paz do Senhor, minha querida irmã Gláucia, nossa missionária ali no Ceará. Para nós é uma alegria muito grande, irmã Gláucia, tê-la aqui conosco, não é? Tendo essa entrevista e fazer, né, saber aos nossos queridos e amados irmãos do canal Professora Manuela Barros, não é? Todos esses nossos irmãos que têm assistido fielmente e que têm estado também conosco na nossa live. E então, nesse trimestre que estamos falando de missões, nós sentimos no coração também de ter a irmã trazendo ao nosso público, aos nossos irmãos, o seu testemunho, a sua missão que a irmã tem feito por tão largos anos ali na região da Palmácia, no Ceará. Portanto, irmã Gláucia, em primeiro lugar, conte-nos um pouco sobre a sua pessoa, sobre a sua família, não é? Sobre a sua conversão e como foi esse chamado, não é, para a obra missionária. A paz do Senhor a toda a Igreja Betânia. Aqui quem vos fala é missionária Gláucia Joca. Quero compartilhar com a igreja um pouco sobre a minha vida, minha família, minha conversão e chamado missionário. Em 1988, eu fui evangelizada por uma cunhada e fui à casa do Senhor. Chegando lá, o Senhor me libertou, me salvou, me converti em Cristo. Estou até hoje para a glória de Deus. Quando eu me converti, eu tinha só o primeiro filho, Zacarias Alonso de Menezes Neto, que tinha 4 anos, e hoje tem 39 anos. Comecei a levar o evangelho para os meus filhos, fui tendo mais filhos, tive mais 3, hoje todos casados, tenho 7 netos. Meu esposo, Deus guardou com Covid, mas foi em Cristo. E depois de 10 anos eu fui para a Assembleia de Deus. Eu estava em outra congregação. E aí eu fui para a Assembleia de Deus e continuei servindo ao Senhor. E para a glória de Deus, eu estou aqui, né? O Senhor tem sustentado, tem nos fortalecido. E eu quero falar também um pouco da minha vida missionária. Eu tenho 3 noras, um genro. Deus salvou a minha família para a glória de Deus e hoje estamos servindo ao Senhor. Irmã Gláucia, a irmã trabalha na região, não é, serrana do Ceará, numa região chamada Palmácia, onde tem várias, não é, aldeias e várias localidades que muito difícil até de acesso a este lugar. Eu me lembro muito bem que em um desses lugares que a irmã nos falou, não é, chamado Cafundó, Cafundó de Jesus, não é? Muitas vezes não se pode chegar lá nem de carro, tem que ser às vezes, né, com uma carroça e mesmo até com aquele burrinho, né, que a irmã sempre costumava levar as coisas, aquelas cestas básicas ali para aqueles nossos irmãos. Irmã Gláucia, eu sei que esta região, não é, que a irmã trabalha, é uma região, em primeiro lugar, dominada muito pelo catolicismo romano, não é? E também, não é, pelas facções, pela violência, pelas drogas. Então, como foi o princípio desta obra, irmã Gláucia, na Palmácia, não é? E quais foram as dificuldades que os irmãos enfrentaram ali? Amados, quero falar um pouco do chamado missionário. De 1988 até 2006, eu simplesmente congregava, participava do evangelismo na igreja em Fortaleza. E em 2006, eu recebi uma ligação com a irmã Eugênia, uma serva de Deus, minha prima, para subirmos a Serra de Palmácia, na área serrana, para fazermos um culto de agradecimento a Deus pelo filho da nossa prima, que estava entre a vida e a morte no hospital em Fortaleza. E ela fez um voto com Deus, dizendo que se Deus desse fôlego de vida a seu filho, ela aceitaria Jesus como Salvador. E nós ficamos orando, intercedendo em Fortaleza, e isso aconteceu para a glória de Deus. Subimos a serra, eu, irmã Eugênia, 2 pastores, as esposas, e fomos fazer o culto lá na serra, né, no povoado, para agradecer ao Senhor pela vida do Rodolfo.
Fizemos o culto, adoramos a Deus e pela manhã saímos para evangelizar. Em setembro de 2006. No evangelismo, uma vida se reconciliou e 4 vidas aceitou Jesus. E nesse evangelismo eu voltei à Fortaleza e falei para o meu pastor Alexandre que quem iria cuidar daquelas vidas. E aí ele perguntou, né, e oramos se eu estava disposta a ir cuidar daquelas vidas. Comecei indo ali em 2006, toda sexta-feira, levando o evangelho àquelas vidas. Amém, amém. Eu sei que a irmã tem se dedicado, não é? Especialmente, está no seu coração a questão da evangelização infantil, não é? Eu estive lá na Palmácia algumas vezes e também pude participar, não é, de projetos ali nas escolas públicas com as crianças. E então, irmã Gláucia, no seu ver, por que é importante, não é, nós alcançarmos as crianças com o Evangelho de Jesus Cristo? E qual tem sido o resultado disso, não é? Até mesmo para a igreja, para a sua vida, para o ministério, para a cidade ali onde vocês têm trabalhado? Quero compartilhar também nessa manhã sobre as dificuldades da obra para que a igreja possa estar intercedendo. É uma área de interior, área serrana, muito agricultor, e o catolicismo reina por lá. E aí nós pedimos muita sabedoria, né, em oração, conquistando as vidas no amor, nas doações, naquilo que a gente pode. A carência, tanto espiritual como material, é grande. E aí nós chegamos nos lares, visitamos com muita sabedoria, muita vigilância. E fora o catolicismo, né, nesses últimos anos, tem o candomblé, tem entrado lá, coisas que nós nunca vimos. E a gente hoje vê os trabalhos nas estradas, né, bem claro, é como se fosse uma afronta do inimigo, mas o Senhor não nos tem deixado nos intimidar. E eu costumo dizer à igreja que do ano que eu comecei, eu tenho visto coisas que eu nunca vi. Um exemplo é as crianças, né? Em 2006 eu trabalhava com um tipo de crianças e crianças que não sabiam o que era um celular, crianças que eram muito mais inocentes, né? E hoje nós temos uns jovens e umas crianças diferentes. Hoje nós passamos lutas com crianças com depressão, que se cortam, pais separados, filhos que engravidam de pais, filhas. E assim, o inimigo ele tem tentado naquele lugar destruir as famílias. E hoje nós vemos também lá muita facção, muita droga, mas o Senhor tem libertado e salvado, né? Deus salvou esses dias um pai de família que sacrificava animais na Umbanda, nessa área. Deus salvou agora, esse mês passado, o chefe da facção, né? Deus salvou alguns jovens de lá e Deus está salvando lá nesse lugar chamado Chapada. E aí nós estamos pedindo oração à igreja para que esteja intercedendo, para que Deus esteja salvando, libertando aquelas vidas. Muitas vidas oprimidas, muita depressão. Esse mês de agosto, um pai de família se matou com corda, né? Se enforcou. E o inimigo ele tem tentado, mas nós não desistimos. Temos pedido a Deus força, graça, né? Ousadia para entrar naqueles lugares. Muitas vidas precisando, pobre, cego e nu. E nós estamos pedindo oração à igreja. Irmã Gláucia, eu sei que um dos grandes desafios que o missionário, especialmente a tempo pleno, no campo, ele passa, é a questão do seu sustento. Eu sei que aí na Palmácia os irmãos já tiveram várias famílias trabalhando, não é? Porque é uma região onde tem a casa, tem a igreja e o missionário fica naquela casa, não é? E tem a responsabilidade de atingir, evangelizar, dar palavra, sustento, não é? Para aqueles irmãos ali.
Dê, minha querida irmã Gláucia, uma palavra para os nossos irmãos, talvez para aqueles que ainda não estão envolvidos em missões ou que ainda não sejam mantenedor, não é, da obra missionária. Dê a sua palavra para eles sobre isso. Quero deixar uma palavra sobre a carência daquela comunidade, de todas as comunidades. Precisamos todo mês, né? Todo mês nós temos pedidos de muitas cestas básicas, mas nós não conseguimos abranger todas as famílias. E nós pedimos oração, contribuição para aquelas vidas. Esses dias eu recebi uma mensagem, né? Um áudio, de uma mãezinha que vai ter neném agora no final do mês, só tem 2 pacotes de fraldas. Então, igreja, a carência é grande, tanto no espiritual como no material. Que os mantenedores, né, que você seja tocado por Deus para estar nos ajudando em oração e contribuição. O Senhor, Ele tem sustentado, Ele tem suprido, mas a carência é muito grande. Temos que estar ajudando o missionário, a família dele, com salário, água, luz, internet, alimentação. E precisamos estar no sustento do missionário e das vidas que constantemente nós recebemos pedidos de doação de todas as formas. E às vezes nós choramos por não ter. Mas que a igreja do Senhor, que Deus levante mantenedores para aquela obra, tanto no espiritual como no material. Porque nós precisamos levar a palavra de Deus, diz que aquilo que nós tiver às mãos, nós temos que fazer no tempo. Então, que nós possamos semear no tempo certo, para a glória de Deus e para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Gláucia, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, não é? Mas eu gostaria que a irmã pudesse deixar uma palavra para os nossos irmãos do canal Professora Manuela Baus, a esses que têm nos ouvido e que querem talvez se envolver, queiram cooperar, queiram trabalhar, não é? Queiram orar por esta obra. Fale-nos um pouco, não é? E eu sei que logo depois nós estaremos colocando os seus contatos e a maneira como que os nossos irmãos possam lhe ajudar também, não é? Na descrição do vídeo que nós estaremos fazendo. Entretanto, dê uma palavra, sua palavra final para os nossos queridos e amados irmãos. Igreja do Senhor, quero deixar uma palavra final em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. A palavra final é que nós possamos semear a semente do Evangelho, a tempo e fora de tempo, em oração, em contribuição, ajudando vidas, tirando tempo e podendo ajudar as vidas, tanto no espiritual como no material, aquilo que tiver às nossas mãos, a gente possa estar semeando a tempo e fora de tempo. Um abraço a toda a Igreja Betânia, agradeço a Deus pelas nossas vidas, pelas orações e pelas contribuições. Um abraço.